E está começando mais um segunda edição do quê? Do GZCast! Eu juro que ele ficou treinando um mês pra fazer isso aí. Aí vezes. saiu bem, cara. Isso Saiu importa, muito bem, saiu maravilhoso, legal. entonação, ângulo, tudo perfeito. Tim, Arnaldeiras, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem conosco. Sem vocês, essa estrutura maravilhosa não existiria. E hoje estamos com quem? Com ele! Ele quem? Ele, o rei das vendas em Itapema e região. O cara que comanda o mercado imobiliário em Itapema. Ele conhece tudo. Tudo, quando eu digo tudo, não é só sobre o mercado, é sobre a história de vida, história da rua, história do comerciante, história da senhorinha que passa de madrugada, de noite, de manhã. O nosso querido Tiago Bona! O Sinistro! Tiago, obrigado por aceitar nosso convite, de ser nosso primeiro convidado. Não foi à toa, é um prazer tê-lo como amigo, como cliente. Toda a nossa conversa edifica. Estamos aqui para hoje, mais uma vez, para isso, para conversar, te conhecer melhor, para que não só nós, mas também quem vai nos assistir, conhecer melhor a história da Bona Imobiliária, Bona Empreendimentos, enfim, tudo que tu construiu até aqui. E conhecer a história do Thiago. Acho que é importante a gente entender qual é a história do mercado a partir das pessoas. Você foi a melhor pessoa que a gente poderia escolher para o nosso segundo episódio. Sem dúvida. Não só pela amizade que a gente tem contigo, que é uma amizade além da parceria. Todas as nossas reuniões são baseadas não só em conversa, mas em histórias, em risadas. Isso é maravilhoso. E é muito bom ter você aqui como nosso primeiro convidado. A gente quer ter uma conversa bem de amigo mesmo, para entender como que foi a tua caminhada, conhecer um pouco mais sobre você, sobre a perspectiva que a região de Itapema, do norte de Santa Catarina tem, que a gente sabe que é uma região muito próspera e que a gente espera ter muitas visões e muitas vantagens ali em ter essa conversa contigo, meu amigo. Muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, meus amigos. Obrigado por essa equipe maravilhosa que me atendeu super bem, que abriu as portas para mim. Então, estou lisonjeado por estar aqui. E vamos lá, falar de Itapema, falar da nossa empresa e falar dessa história que a gente tem aí de 30 anos. 30 anos não são 30 dias, né? 30 anos. É uma bela caminhada. Aí, é uma bela anos. caminhada. Quase minha idade, né? E, Eu sou novo. O mais novo é a Eu pessoa, sou pô, mais mas... novo, então é quase a O minha mais novo idade. tinha 2 quando o Thiago começou. Mas, Thiago, assim, de verdade, na verdade, quem abriu as portas foi você, que abriu pra gente. E essa relação de amizade, trabalhando junto com a GZ e a Bona, é gostoso porque a gente tem uma relação realmente verdadeira, transparente. Mas tanto a nossa caminhada quanto a tua, né, ela não surgiu agora, né, deu certo, né? Às vezes a gente ouve, agora ele começou a construir, mas isso tudo foi uma trajetória. Conta pra gente como é que foi o começo, o dia que se é que tu lembra, o dia que eu vou ser corretor, né? Eu sei que tem a história familiar do teu pai, conta um pouco mais pra gente como é que foi esse início dessa caminhada. Isso é uma história familiar. Meu pai é corretor de imóveis há 40 anos. Há 30 anos ele veio para Itapema, veio trabalhar numa imobiliária. E há 22 anos, ele abriu a Bona Corretor. 30 anos, então década de 90 ali a gente tá falando. Isso. Começando, a gente viu aquele boom imobiliário em Itapema, né? Uhum. E meu pai, eu sempre com ele, desde a época que a gente veio de Blumenau, lá ele já era corretor, meu apelido lá era Chaveirinho, porque eu tava sempre com ele final de semana no escritório, tava sempre ali acompanhando, piazinho, mas tava sempre com ele. Cresceu no meio. Cresci no meio, exatamente. Com 18 anos, aí com 18 anos eu fui tirar o Cresci, na época era em São Paulo, né? Não tinha ainda essa escola de tirar o Cresci aqui em Balneário Camboriú, na região. Então a gente alugou um ônibus aqui em 30 amigos, fomos para São Paulo fazer o Cresci. E desses 30, eu acho que todos passaram. Um pouco comprou, mas um pouco passou. Mas enfim, todo mundo veio Cresci para Itapema. E aí eu comecei essa história na corretagem, com 18 anos. Hoje eu tô com 30 anos, então foi 20 anos de corretagem. Sou muito agradecido pelo meu pai, por a história que ele tem. Meu pai hoje está com 66 anos. Ele ainda é ativo, porque eu quero que ele esteja lá. Sim. Mas ele faz parte da nossa empresa, né? Da imobiliária, Sim. Da construtora. Ele acompanha, mas assim, não faz parte da construtora, ele acompanha, né? Acompanha a obra, acompanha... Mas assim,
o know-how, né, o famoso saber como de fato fazer, a gente sabe que pode estudar, pode ler livro, pode ver podcast, mas se aprende fazendo. E essa questão de você ter crescido no meio, né, ter edificado com o teu pai, trabalhando junto, trabalhando em conjunto, é realmente muito, muito gratificante, porque hoje você deu um passo a mais, que foi não sair da corretagem, mas sim de maneira conjunta, né, criar a Bona Empreendimentos. Como foi esse processo de chegar um dia e falar, tá, ok, eu gosto de vender, eu estou no meio, mas agora eu quero fazer meus próprios empreendimentos. Como é que foi essa transição? Mas antes eu queria te perguntar uma coisa antes da gente chegar nesse ponto da história. Né? Você pode até responder junto, mas me diz assim, como é que foi naquele começo, nos 18 anos que você foi para São Paulo? Qual era a tua perspectiva de vida naquela época? Como era o mercado de Itapema? A gente sabe que de 2015, 2012 para cá, né? Eu tô falando uma época mais ou menos que eu conheci o mercado aqui de Santa Catarina. O mercado mudou completamente, as construtoras mudaram o posicionamento, era outro tipo de receptividade turística que a gente tinha na cidade. Né? Hoje nós somos o metro quadrado mais valorizado do Brasil e a gente esperava que, né, naquela época fosse o mesmo, mas quando a gente tem uma outra impressão, né, principalmente das outras regiões do país, é diferente. Então, como é que era o mercado naquela época? O que tu esperava? Já tinha essa imagem que o Luiz comentou de ter uma construtora com 18 anos? Como é que era ali a cabeça já existia essa ambição desde aquela época ou era um sonho, eu vou seguir meu pai? Conta pra gente. Não, na verdade o negócio sempre foi a corretagem, né? Meu pai foi o professor de grandes corretores. Meu pai formou grandes corretores de Itapema hoje. E a gente tem orgulho dessas pessoas, sabem? E meu pai foi um professor, aprendi muito com ele, mas a perspectiva que a gente tinha lá naquela época era ser um corretor. Vender imóveis. Na época tinha o padrão, mas não tinha esse alto padrão, que mudou muito, né? Mudou muito, né? Hoje a construção, cada prédio em Itapema, Balneário Camboriú, é um hotel, é um resort quase, né? Exatamente, cada construção. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem em Itapema grandes empreendimentos, resort, né? Você tem restaurante, você tem academia, você tem piscina, você tem hoje um hotel, o seu apartamento é dentro de um hotel, né? Então, na época não existia isso. E a gente queria ser um corretor. Em 2017, eu comecei a pensar em abrir uma construtora. No começo, meu pai... 2017 o quê? 6 anos, 5 anos atrás. 5 anos atrás. Já pensava em construir. Já. Eu pensei, eu quero ir para esse lado, eu aprendi a vender, agora eu tenho que aprender a construir. Aí com muita humildade, tive muito construtor que me ajudaram e me ajudam até hoje. Tipo, quando eu falei assim, eu quero construir. Então os caras me deram muita força, sabe? Como eu tinha que fazer, onde eu tinha que comprar o material, aonde eu tinha que forma que eu tinha que montar uma equipe. E pensei, agora é a hora. Então 2017 eu me preparei até 2020. Então foi 17, 18, 19, foram 3 anos de preparação para daí sim a gente lançar o nosso primeiro empreendimento. Aprendendo a vender, a gente já sabia, mas a gente tem que aprender a fazer um estudo, a fazer uma viabilidade focada no que nós íamos construir, quantos apartamentos daria naquela área, e fazer esse tipo de conta. E aí Deus sempre abençoando, e o negócio deu certo e estamos seguindo em frente. Eu sempre falo, né? Tem uma frase que eu gosto que é: não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Né? Exatamente. E claro que Deus abençoa, quer que a gente prospere, mas depende das nossas ações, né? Do que a gente faz. E uma coisa que a gente sempre conversa, e eu e o Gil a gente fala isso claramente, até a ideia do podcast é a gente quebrar um pouco dessa formalidade da construção civil, que tu não pode brincar, não pode quebrar um pouco o gelo. Mas a gente sabe assim, né? É claro que é um percentual mínimo, mas às vezes o construtor ele se sente, né, muito grande, ele quer dar um passo maior que a perna, e em diversas reuniões que a gente teve juntos, eu escuto a expressão, muito pé no chão, muito pé no chão, muito pé no chão. Explica pra gente essa cautela, esse zelo, né? E acho que o que é importante é você ter vivido o lado de corretor, né? E depois agora vivendo o lado de construtor. Como é que é essa sensação para você? A sensação é maravilhosa. Tipo assim, a gente, né? Como você falou, eu vivi a corretagem, que foi um grande aprendizado, mas hoje na construção tem que cuidar para não se iludir um pouco, sabe? Porque o mundo muda, o negócio muda. E aí você começa a vender, e aí você começa
a atender muitas pessoas com muita humildade, porque a gente depende do corretor de imóveis. Hoje eu dependo do corretor, também sou corretor, mas dependo do corretor. Eu acho que agora, perdão interromper, mas é uma entre aspas, uma situação muito importante. O consultor, ele depende sim, absolutamente do corretor. 100%. Ele é a principal artéria Na dele. verdade, o construtor ele precisa entender que o corretor ele é como se fosse as pernas de um ser humano. Você não precisa das pernas para viver, mas para ter uma qualidade, para ter um desenvolvimento, para que você possa ser alguma coisa, né? Você precisa ter um meio por onde caminhar, um meio por onde ir. E o corretor, ele nada mais é do que isso, né? Ele é o profissional que vai estar ali para assessorar a construtora, vai estar ali para demonstrar um pouco mais do que a construtora poderia ter enquanto potencial de atendimento e não tem, né? E é legal a gente entender isso, porque assim, a gente vê que com seus 20 anos de profissão, isso eu percebi nas nossas reuniões semanais ali, você tem muito essa perspectiva do cliente enquanto comprador e não do cliente enquanto consumidor. Você pensa exatamente como o cliente vai imaginar naquele momento da compra. Se aquele acesso do salão de festa com a brinquedoteca é importante, se a ventilação que vem do sol nascente com o poente naquele determinado horário do dia é importante. Isso é muito legal. O que eu queria ouvir de você, assim, independente disso tudo, nessa sua experiência, nesse momento que você teve de experiência enquanto corretor, enquanto contato com o cliente, assim, o que você traz disso para a construção civil? O que você imagina que isso possa trazer de bom para o mercado? E o que isso de fato é importante? É importante a gente zelar pelo nosso atendimento com o cliente final? É importante a gente pensar no cliente final ou não? A gente precisa pensar mesmo na estrutura do prédio, no que é viabilizado, no que é possível, ou o cliente ainda assim tem importância? O que você acha disso? Sim, com certeza. O cliente é a coisa mais importante de qualquer empreendimento, de qualquer venda. A gente hoje constrói nossos empreendimentos pensando sempre no cliente. Tanto que quando a gente vai mostrar o nosso empreendimento, que hoje a gente já tem o Benjamin em construção, o Zion agora como lançamento, a gente entende o cliente, a gente pega muita opinião do cliente, sabe? Tipo assim, hoje o Zion, eu fiz um projeto, a gente fez um projeto e a gente pediu muita opinião de cliente que comprou o Benjamin. O que dá para melhorar aqui, o que dá para melhorar ali, sabe? Porque o cliente, ele sempre é o ponto principal de tudo. Porque ele vai viver dentro do empreendimento, a família dele vai estar ali, o filho dele vai estar ali, ele vai estar ali, a esposa vai estar ali. Então hoje, o grande lance é você entender primeiro o cliente. A gente faz um projeto, estuda o projeto e conversa com os investidores, com o cliente, com amigos. Com 20 anos de corretagem, a gente acabou fazendo bons clientes e bons amigos. Então a gente pega sempre esse feedback com o cliente. Pô, vou lançar um empreendimento. O que você acha dessa planta aqui? O que você acha desse lazer aqui? Isso é muito importante pra gente, sabe? Porque a opinião do cliente que vai morar lá, isso é o ponto principal de um grande projeto, tá certo? Eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que à medida que a gente consegue pensar com a cabeça do cliente, a tendência é que a gente faça produtos que o mercado absorve de maneira mais fácil. Né? Ou seja, né, estou juntando tudo que os clientes, a maioria do feedback dos clientes desejam, vou compilar isso e vou mostrar o empreendimento para ele. Eu lembro como se fosse agora, quando você estava perguntando pro Thiago, ele falando, não, tem que ter vidro aqui. Tem que ter vidro. Lembra disso da reunião? Da área de lazer. Da área de lazer com a brinquedoteca. Isso. Daí ele falou assim, você tem filho? Daí eu falei, não tenho filho. Então, mas quem é pai, ele quer estar vendo o filho. Mas não pode ser uma parede cega aqui. Eu preciso ter um vidro, porque enquanto eu estiver aqui no meu lazer, tomando minha cervejinha, conversando com meus amigos, mas é um olho no peixe e outro no gato. Não é por aí? Exatamente isso. Então, inclusive, nessa situação, é que eu moro num empreendimento desse. Então, quando meu filho está na minha casa, eu estou no lazer, eu consigo ver ele na brinquedoteca. E nesse projeto novo do Zion, que foi que a gente conversou aquele dia, e que foi mudado o projeto, foi exatamente isso. A gente tem que ver, a gente tem que estar tranquilo, relaxado, tomando uma cervejinha, tomando vinho, conversando com a família, estando com a noiva, com a esposa, enfim, com os pais, a gente tem que estar ali tranquilo, sem com aquela preocupação. Pô, eu tenho uma parede, será como é que está meu filho lá? Será como é que está meu sobrinho lá? Então a gente tem que ter essa visão do vidro, Sim. que é uma coisa que eu vivo isso no prédio que eu moro hoje. E estou levando isso para o nosso empreendimento, sabe? A pessoa tem que estar tranquila com a visita dela, mas vendo as crianças. Sim. Então isso foi um ponto positivo que a gente fez nesse projeto. Sim, eu lembro que você comentou da TV no salão de festa, porque seu pai gostava de ver jogo no final de semana, né? Tem tudo isso. Cara, é legal a gente entender isso, porque assim,
em vários momentos, né, em conversas ali mais cedo que a gente teve, o construtor hoje ele entende que a construção civil ela não se trata somente em construir, ela se trata também em administrar uma empresa, em logística de compra, logística de material, às vezes muito mais em entender números do que em construção. E ele esquece desse momento e dessa estética que o comprador vai ter depois de morar, que ele só fica pensando no investidor, o cara que compra, o cara que quer número, mas ele esquece talvez daquele morador, daquele comprador que espera ter uma vida, uma realização de vida, né? Um sonho construído. Isso. E ter essa visão de como vai ser a usabilidade daquele espaço, de como vai ser a usabilidade daquele, né, do empreendimento como um todo, o lazer, os apartamentos, né? A qualidade dos elevadores, que é uma das coisas que você tem priorizado bastante no Zion agora, a qualidade dos revestimentos no Benjamin que a gente tem acompanhado. Então isso tudo reflete em como vai ser entregue o empreendimento, né? E entender isso numa forma como comprador vai muito além do que o construtor imagina em só construir. Cara, isso eu acredito, pessoalmente, que eu acho que você tem essa visão muito mais por ter sido corretor antes, por ter escutado muito bem essa vivência do comprador, do que como construtor, né? Eu acho que, você deve ter histórias aí de 20 anos de corretagem que o cara que ofereceu a sogra, o cara que ofereceu o carro, uma lancha, um gato. Eu ia até te perguntar o que você já recebeu aí de proposta, mas eu imagino que deve ter vindo cada coisa que... São infinitas histórias de proposta, são infinitas viagens de atender o cliente. Antigamente nós saímos daqui para atender um cliente no interior de São Paulo, interior de Santa Catarina, não era nem GPS, muito menos o Waze, era um mapa impresso. Era um mapa impresso, né? Era aqui, ó, era aí, onde é que eu tô aqui? Isso. Meu Deus. Aí, o meu pai, que foi meu professor, pegava assim um papel como esse aqui e botava, falei, a gente vai pra cá. E eu fiz muitas viagens com ele, isso lá nos meus 13, 14 anos, e chegava lá no comprador achando que o negócio tava alinhado, e chegava lá, não era nada disso. O cara quer dar não sei quantas cabeças de boi, mais uma fazenda, não sei aonde. O senhor aceita um exemplo, uma plantadeira, uma coisa assim, né, que usa só no interior, né? Esse tipo de coisa. E aí, claro, e a gente chegava lá e atendia o cara super bem, porque esse cara, naquele atendimento, sendo bem atendido, aquele negócio não dava. Mas quando ele voltava pra praia, ele procurava, falou, o pessoal lá do Bona foi lá, me atendeu, viajou. E mais uma vez a gente volta para pessoas, né? O quanto você saber lidar com as pessoas, entender que a realidade dele é aquilo, é o agro, daí a gente, para nós é difícil absorver isso, que a gente não vai conseguir passar para frente depois, mas a gente pode conseguir outro negócio. Ou seja, ter essa proximidade, ter esse entendimento de falar, ele quer fechar o negócio, ele está tentando viabilizar. E eu acho que esse talvez seja o teu grande diferencial. Como o Gil falou, pensar com a cabeça do comprador, com a cabeça do corretor e com a cabeça do construtor. Você consegue unir essas três coisas, até porque você viveu, você já comprou imóveis, você já vendeu imóveis e agora você está construindo. Isso é muito legal, né? Exatamente. Então a gente consegue entender um pouco mais a cabeça do comprador, do investidor, como você falou. Às vezes chega lá a ideia do cara, eu quero dar uma máquina aqui, eu quero dar um caminhão, que não é o nosso mundo aqui, né? Mas a gente viabiliza. A gente, de repente, tenta arrumar um cara que compra o caminhão lá, que esse dinheiro desse caminhão pode ser aumentado no imóvel aqui, o cara pode... A gente faz assim hoje um prazo dentro da nossa empresa e as construtoras da nossa região, 50, 60 meses direto conosco, que hoje, se você for em São Paulo, Curitiba, não existe isso. Então hoje aqui a nossa região, ela é muito prática de você comprar um imóvel, sabe? Então tudo a gente ajusta para não perder o negócio. E sempre uma coisa que eu aprendi com meu pai, sempre frente a frente. Hoje em dia, a corretagem tá muito assim, a tecnologia, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom e muito rápido. Mas eu ainda sou do tempo antigo, sabe? Eu gosto de sentar com o cliente, eu gosto lá de tomar uma água com ele. Mas não existe. Mas sabe, Bona, outra coisa que seja tão positiva quanto essa. O pessoal ainda não tem como. A gente pode falar, né? Desculpa te interromper, mas a gente falando do período pandemia e pós-pandemia, né? Que virou um período histórico ali. Home office, aulas online, todas as formas de acessibilidade que você poderia ter em casa, mas não é a mesma coisa quanto o pessoal, a interatividade, né? A própria troca, né, pessoal, que existe de um aperto de mão,
de um olho a olho, de uma conversa Isso ali. vale muito, né? E não vai morrer nunca. Não vai. É uma conversa que ela existe ao vivo. Não tem como você trocar, apagar o áudio no WhatsApp e falar de novo. Né? Então isso de fato tem valor, isso de fato nunca, como o Luiz bem disse, nunca vai perder o valor. Isso é de fato importante. Exatamente. Então, como eu falei, a tecnologia é bom, ela veio para ajudar, mas a gente ainda gosta, né, de aquele aperto de mão, de fechar o negócio com o cliente, lá levar um vinho na casa dele, sabe? De fazer esse... um exemplo, a gente hoje teve uma cliente na obra que teve ontem, que teve hoje, tipo assim, ó, conheceu a obra, quis voltar lá novamente, a gente atendeu ela, ficou tipo 2 manhãs lá, sabe, explicando tudo pontinhos por pontinhos, para entender como funciona, sabe, a obra. Ela falou, pô, isso aqui tem como mudar? Eu falei, isso aqui não pode mudar porque isso aqui é o estrutural, mas isso aqui é uma parede, pode mudar, como a senhora quiser. Tipo assim, então a gente vive isso, sabe, a gente vive a obra. E entender, né, se eu não me engano, Peter Drucker, né, tem uma frase que é entender para atender. Então, famosa, até clichê aí no mundo do marketing, mas agora trazendo na prática, né, a cliente está lá, eu quero tirar essa parede. Não, aqui é viga, né? Eu posso tirar? Não, aqui você pode. Então, assim, o que ela quer é atenção, proximidade, conhecer. A credibilidade, ela não acontece do dia para a noite. É uma soma de situações que você vai fazendo com a pessoa que depois você vai falar, pô, esse cara é sério, esse cara é gente boa, né? E toda venda, né, a gente pensa em vender uma vez, mas vender mais uma vez, vender mais uma vez. Tenho certeza que a carta de clientes ela é feita dessa maneira, né? Uma vez que você cativa pela seriedade, pela credibilidade, né? E principalmente por se mostrar disponível, preocupado com o problema da pessoa. Exatamente. A probabilidade de recompra no imóvel ela é muito alta, né? Porque como é um produto de alto valor agregado, não é com qualquer pessoa que você vai comprar, não é com qualquer construtora que você vai comprar, né? Então, a gente até tem alguns outros pontos de vista ali, pré-requisitos, né? Que te garantem essa segurança com construtoras novas, com profissionais novos, para te direcionar em um determinado caminho. Mas é lógico que se você tem segurança, confiança, né? Garantia de rentabilidade, sabe que é uma região que é próspera, que é uma região que vai evoluir, que tem, né? Desculpa quem tá vendo, mas tem uma puta praia linda, porque Itapema tem uma puta praia maravilhosa. Sensacional. Então, se você começa a entender os pontos positivos da região, com vários pontos positivos daquela assistência e daquela assessoria que você tem, você compra de olhos fechados. E mesmo assim, existe essa insegurança justo porque a gente sabe dessas pessoas que estão colocando ali a vida dela na compra daquele imóvel. Então ela quer saber se de fato aquele tijolo vai trazer o alinhamento necessário que o prédio vai ter, se a acústica do teto vai ser recuante, se o acabamento vai ser assim, se o gesso vai ser assim. E de fato a gente tem que estar ali para responder, né? A gente tem que estar ali para assessorar isso bem. E esse que você falou, Gil, essa cliente é uma senhora e ela veio ontem, veio hoje e a gente visitou a obra. E ela fez algumas perguntas para mim que eu sabia responder, lógico. E aí teve uma pergunta que ela fez e tava o nosso pedreiro acabando de fazer uma parede. E ela perguntou assim, e se eu furar isso aqui? E se passar um cano aqui, se eu quiser mudar a pia e tal? Daí eu falei, a senhora vai receber um projeto hidráulico e elétrico e a senhora pode mexer focado naquele projeto. Então assim, são perguntas que a pessoa faz que a gente sabe responder e tem as pessoas que, quando a gente tá vivendo a obra, tá ali o dia a dia, tem quem tá executando. Então fica até mais fácil pra gente, sabe? Não, a senhora me perguntou isso, a senhora vai receber um projeto, vamos falar com o pedreiro, ele tá aqui, ele tá fazendo, sabe? Então isso é muito legal, sabe? Ver a obra. E uma coisa que eu falei pra ela, uma coisa que você falou no começo, você não tá comprando uma coisa barata. Eu falei pra ela a mesma frase hoje de manhã. A senhora não tá comprando uma camiseta, que se a senhora enjoar vai deixar no guarda-roupa, você tá comprando um imóvel. Pensa bem, volta pra casa, volta aqui amanhã, vamos estudar o projeto, ver o que a senhora quer. Então assim, daí ela é do Mato Grosso. E ela falou assim, pô, adorei essa, voltando a falar da praia, né? Adorei isso aqui, adorei esse... E a praia lá é sensacional. Maravilhosa, né? Itapema é sensacional. Eu amo aquela cidade. E aí voltando a falar, e ela falando assim, pô, aqui a gente tem um ar, não é um ar seco, né? É um sol, mas é um sol o mais úmido. Eu quero viver isso aqui, eu quero caminhar, eu trabalhei uma vida inteira, vai ser um investimento que eu guardei a vida inteira. Repeti pra ela, então a senhora pensa bem,
é um investimento da sua vida, da sua aposentadoria. Então, qualquer dúvida que a senhora tiver, a senhora volta. Tanto que a conversa começou ontem, voltou para hoje. Hoje ela me ligou 8 horas da manhã. Você tá onde? Eu falei, tô na obra. Posso ir? Vamos na obra, vamos lá, entendeu? Então a gente vive muita obra. A gente não vive só o escritório, só a venda. A gente vive o comprador, o cliente, sabe? Não, e é importante isso. É importante viver a obra. É importante porque, às vezes, a gente... eu vou colocar um pouco o papel do assessor a construtor, não como construtor. Mas o construtor não tem a perspectiva de que a obra tem que estar limpa, tem que estar organizada, tem que estar ali programada para que determinadas fases aconteçam naquele período. A gente sabe que às vezes acontecer na data específica é mais complicado, mas no período ele precisa seguir um cronograma. E o cliente, quando ele percebe isso da construtora, percebe isso que é o zelo do construtor ou da equipe da construtora enquanto processo de obra, ele vê que o resultado vai ser melhor. Ele vê que a obra organizada vai trazer um acabamento melhor. Ele vê que uma obra que segue o prazo vai receber uma entrega melhor. Ele vê que o que acontece no período pré-recebimento vai ser entregue no período pós-recebimento. E ele enxerga isso. É isso que a gente não... Às vezes o construtor precisa se atentar a esse tipo de detalhe, que é um detalhe muito simples. Organização de obra. Uma obra organizada, uma obra limpa, uma obra estruturada traz uma ideia para o cliente de que aquele produto é um produto bem elaborado, que vai ser entregue bem elaborado, que vai ser entregue bem acabado, diferente de uma obra bagunçada, diferente de um processo, né? Não sei se você lembra uma reunião com o Thiago, que ele falou que chegou na obra, deu uma olhada e falou, pô, isso aqui não tá legal. Ele chegou e mandou pro gestor dele e falou, olha, eu preciso que vocês deixem essa obra organizada. Sim. E nem era sobre o ponto de vista de levar um cliente lá. Não. Era porque a obra tem que estar organizada levando o cliente ou não levando o cliente, né, Thiago? Exatamente. Então, assim, hoje a obra tem que ter organização, limpeza e segurança. São 3 pontos cruciais que tem que ter uma obra. E nesse dia que eu conversei com o meu gestor, eu falei para ele assim, ó, pro cliente ela tá normal, pra gente ela tá normal, mas pra mim não tá legal. Por quê? Porque a obra é o espelho do que vai depois da entrega. Então, tem pessoas, tem clientes que não vai nem perceber aquilo. Mas eu que respiro, vivo aquilo diariamente, 3 vezes ao dia, eu quero que aquilo esteja como se fosse a minha casa, organização, limpeza. Para quando o cliente chega lá, ele vê que aquilo está sendo trabalhado, a gente tá doando o coração, a gente tá ali vivendo aquilo, respirando aquilo, sabe? Sim. Então a gente quer o quê? Limpeza, organização e a segurança. Isso são 3 pontos que... 3 pilares necessários. 3 pilares necessários, não, isso exatamente. É muito importante na obra, né? Porque, como você bem disse, às vezes o cliente não se atenta. Mas quando o cliente chega na obra e percebe os pontos positivos, percebe os fatores positivos, ele tem uma outra visão. Porque obra é obra. Vai ter bagunça? Vai ter bagunça. Vai ter reboco? Vai ter reboco. Vai ter cimento? Vai ter cimento. Mas é exatamente aquela comparação que eu vou fazer agora, vocês vão entender muito bem. Há alguns anos atrás, quando as mulheres começaram a frequentar uma oficina de carro, uma oficina mecânica, que o chão era sujo, que o mecânico vinha atender de forma despreparada, e hoje já tem um outro tipo de formato no atendimento, e a obra está caminhando para o mesmo perfil, e que não é um perfil que desmerece, né, o que acontecia antigamente com as obras, mas que há uma evolução. Favorece, exato. Desde o uniforme, a educação, o jeito de receber, o jeito de falar. Isso. Afinal, acho que toda negociação, você vai colocar a mão no bolso o dia que você se sentir confortável e tiver confiança em quem estiver falando. E tudo isso gera desconfiança. Lugar desorganizado, mau humor, sujeira. Tudo isso você fala, pô, botar meu dinheiro nesse lugar todo bagunçado, todo errado aqui, eu não. Né? Então, o quanto é importante, né? E mais uma vez a gente falou aqui, você tá vendo como é o alinhamento de fatores? É entregar a obra no prazo, ela tá limpa, ela ter segurança, pensar com a cabeça do cliente, né? Ter um preço justo, um padrão de qualidade construtivo. É uma soma de fatores que faz o sucesso acontecer, não é, Thiago? Exatamente isso. Um exemplo, né? O Benjamin hoje está incorporado 100% a documentação, uma obra limpa, uma obra organizada. Quando o cliente chega lá, ele sente a segurança de pôr a mão no bolso. Pô, eu estou comprando um produto que está incorporado, uma obra que está limpa, está todo mundo uniformizado.
eu tô vivendo aquilo, então eu tô diariamente lá, sabe? Sim. Hoje qualquer corretor que for mostrar a obra, eu faço questão de acompanhar, até para explicar, porque hoje os corretores são muito capacitados, eles entendem muito, mas eu sempre gosto de estar ali junto para dar o feedback, sabe? Sim. Então eu acho que isso é muito importante. Não, e até falar com o Tim ali, porque teve uma vez, a velocidade dessa obra é tão grande que teve uma vez que quase perdemos uma concretagem por causa de 5 minutos de engarrafamento, porque os caras constroem numa velocidade que não dá pra entender, Arnaldenas. É uma laje em cima da outra, quando eu pisquei já tava na 6ª laje. Como é que acontece? Agora, isso que eu queria te explicar, eu queria, né, explanar isso um pouco mais com você, entender um pouco mais o quanto é importante a velocidade da obra, o quanto é importante esse acompanhamento da obra, o quanto é importante... Me diz o que você teve de respaldo dos clientes que tiveram essa visão do vídeo, essa visão de estar lá na obra e ver a evolução tão rápida, porque pra mim, sinceramente, eu nunca vi uma live ser construída tão rápida desse jeito. Isso foi muito importante porque hoje a gente está subindo estrutural já com o tijolo, então a gente está acelerando o máximo que dá. E como você falou, eu acompanho todo o estágio da obra, né? Concretagem, ela começa às 7 horas da manhã e ela às vezes vai meio-dia, às vezes vai o dia inteiro. Eu acompanho aquilo e a gente tá naquilo, respirando a obra, tocando estrutural, subindo tijolo junto, hidráulico, elétrico. Então a gente quer fazer o quê? A gente quer entregar o melhor produto numa velocidade, o máximo que a gente puder acelerar. Sim. Então isso é o nosso... E legal, Thiago. Isso é muito bom, porque a obra, todo mundo quer, né? O investidor, quem vai morar, todo mundo quer que entregue o quanto antes, né? Isso é uma questão meio... Obra ninguém gosta na hora de comprar pelo período que ela tá acontecendo, mas gosta pelo valor, porque o valor sempre... O rendimento vale, mas a gente está agoniado para morar também, então assim, aquela situação é sempre um ponto a ser conversado, né? Tipo, a entrega da obra, tipo, vai atrasar? Não vai? Pro comprador, sem dúvida, é uma das principais dúvidas, principais questões. Inseguranças, né? Insegurança, né? Mas trabalhando não só com a sua construtora, mas assim, dos nossos clientes e o quanto é gostoso a gente ter segurança absoluta que, dependendo do que for, você está falando com boas pessoas, né? Você está fazendo bons negócios. E isso tudo vem, né? Você estava começando o nosso podcast falando de 20, 30 anos trabalhando na área. Com 20, 30 anos, se você não for sério, você não sobrevive no mercado. Não é verdade? E me explica um pouco da importância do network que tu construiu nesses 30 anos. Porque eu lembro, né? A gente até conversou, tava eu, o Tim, né, e você. A gente deu um rolê lá em Itapema com o Thiago. E, cara, ele sabia todos os terrenos, quem era o dono, quem vendeu, quem comprou. O número da escritura, esse aqui é de tal, esse aqui tal, tá incorporado. Esse aqui foi aquele que vendeu para tal. A importância dessa história que você construiu para os dias atuais. Isso é uma coisa que até hoje eu tenho isso na minha percepção, que eu gosto de sair cedo de casa. Até minha noiva, a Bruna, às vezes ela fica meio chateada que eu saio muito cedo. Mas... a Bruna tá aqui acompanhando até tarde, aqui a produção. Já tá chateada porque vai ter que acordar 5 horas da manhã amanhã. 5 horas da manhã, o moço já tá ali tomando um cafezinho querendo ir pra obra. Então, qual que é o lance? Eu saio muito cedo de casa, porque como eu peguei esse bom imobiliário Itapema, eu só um ano assim, mas eu fui criado em Itapema, minha avó mora no bairro Vários, Itapema. Tu nasceu onde? Nasci em Blumenau. Blumenau. Conterrâneo, também nasci em Blumenau. Moro desde que eu respiro aqui em Balneário Camboriú, mas somos conterrâneos. Aí, então a gente, né? Berço de pessoas boas. É gente da gente. Gente da gente. Os galegos. Os galeguinhos. Então, eu sempre, quando eu peguei esse bom imobiliário Itapema, que eu fui criado lá, então eu conheço todo mundo. O bairro Vários hoje, onde estão nossos empreendimentos, todo mundo ali, 90% é nativo. O Várzea é ali depois da BR, né? Exatamente. Mas não é longe da praia. Isso. A Itapema, né, tem a BR, mas a proximidade da BR para o mar... passa na BR, dá para ver o mar ali. É do lado, né? Então, assim, então, após a BR... Do mar dá o quê? Dá uns 900 metros? Não chega a dar isso. Nem isso, acho que dá menos. Dá por aí. Se você pegar hoje o bairro Vários, onde está o nosso empreendimento, dá 900 metros do mar. Se você pegar uma rua da meia praia, que a BR ela atravessa como se fosse um... Diagonal, assim, diagonal, né? Tem rua na meia praia, por exemplo, que dá 1,2 km. É fora mais engarrafamento, fora engarrafamento. Trânsito. Terceira avenida, segunda avenida, Nereu Ramos. Então, Várzea hoje, ele é o bairro mais próximo
da praia, o bairro, né? O Zion já fica ainda mais próximo, né? O Zion tá em torno fica de 500, 700, 600, 700 e poucos 700 metros da praia. Cara, é muito perto, É cara. perto, cara. do lado, Bem é do perto lado, do é lado, é encostado. do lado. É muito perto. É do lado. Fora que tem mercado, tem hospital, tem Inclusive, segurança. o com hospital posto novo policial. saindo na Várzea. Na Várzea, o nosso hospital novo e a UPA que já abriu, tá a 400 metros do nosso empreendimento. É A do lado. Várzea hoje é o É a bola da vez. É a bola da vez. O Morretes hoje é um bairro consolidado, belos empreendimentos, grande construtora, e o pessoal ainda agora está indo por Várzea. Por quê? Mais fácil acesso a BR-101, mais próximo ao mar. Então hoje o pessoal E está indo perto por de Várzea. Balneário também. E perto de Balneário Camboriú. E voltando a falar de conhecer tudo Itapema, que eu sempre aprendi com meu pai, ele fazia isso comigo desde novinho. A imobiliária na época abria 8 horas da manhã, eu e ele saía 6 horas da manhã, 6h30, caminhando. Pô, esse terreno aqui é daquela família, esse terreno aqui é daquela família. Esse prédio aqui que vai lançar vai ser a construtora tal. Então eu aprendi com ele muito cedo isso. E até hoje eu tenho isso. Eu gosto de sair cedo, andar pela cidade, saber os empreendimentos que estão saindo, o terreno que tá para ser negociado. Então por isso que a gente conhece praticamente toda a cidade, sabe? E os donos dos terrenos, das áreas, né? Então é por isso que a gente... Tem que começar a fazer isso com o Ben, hein? Agora... O Ben já tá o quê? Com 11 anos já? Não, tá novinho, tá com 6 anos. Vai Tá fazer com 6, vai seis. fazer 6. Pô, mas o bicho é grande, cara. Mas já tá indo pro Eu escritório olho os comigo. vídeos do Ben lá nadando que você posta, já deve ter uns 11. Agora Não, tu falando pô, que tem 6. Com 9 anos ele vai estar vendendo frente bar. Meu Deus, 9 anos, o guri já vai estar voando de helicóptero. Com 12 anos ele vai fazer o que eu fazia, levar colchão, levar ventilador no aluguel de Boa, verão. boa. Vai aprender. É a edificação, né? A evolução. Mas isso é muito legal. Você ter essa proximidade com o seu pai, né? Herdar a profissão do seu pai e agora entrar no mercado como construtor, poder repassar isso para o teu filho, né? Uma experiência que está vivendo agora e de agora seu filho está indo contigo para o escritório, coisa que você viveu há X anos atrás. Agora a gente está falando de Itapema. Porque você fala, a gente sempre repete que o Balneário Camboriú é o metro mais valorizado, mas Itapema é o segundo ou terceiro metro mais valorizado Itapema do país. Também foi, Meu apartamento de praia é Itapema. Inclusive, coincidentemente, né, do lado da bola. A gente né? era vizinho sem saber, né? Sem saber. Não, o sem mais sa- engraçado é porque depois que a gente, né, já tava ali há um mês trabalhando e tal, daí eu vou contar isso, porque podcast pra falar o que quiser. Ai, Vai me Aí, derrubar, só pelo jeito vamos vou me lá. atrasar Tim, e essa eu posso falar, alguma Tim. coisa vai sobrar pra fora. Essa eu posso falar, Tim, essa eu posso falar. Daí beleza, a gente lá já tinha fechado e tal, daí tá tudo certo, começamos a trabalhar com o Bono. Aí o Luiz, vamos passar um final de semana lá em casa. Falei, lá em Itapema, no meu apartamento de prédio. Sim. Esse é o apartamento dele, em frente ao mar ali. Apartamento de praia, apartamento de prédio. Tem que ser de prédio, né? Aí ele, vamos lá. Eu falei, tá, então vamos, né? Apartamento frente ao mar, ali, pô, pegar uma prainha sensacional, beleza. Daí primeiro dia chegamos, cervejinha e tal, vinhozinho, não sei o quê. Cara, quando a gente já tava no 5º vinho, na 16ª cerveja, eu olho pro lado, o Bono aberto ainda. Eu falei, nossa, como é que nós vamos passar Como é que a gente aqui? vai passar? E olhar de é cara verdade. com a Vai que saiu o Thiago agora, daí pessoal ali do escritório e a gente nesse nível. Aí o Luiz falou, bota o óculos, finge que tá tudo certo. Aí eu Bota o botei óculos, aqui. saiu da praia, que era bem reto, assim, a imobiliária Cara. aberta ainda, e era da frente da frente. né? Na frente. Daí uma hora ele foi cobrar o mago, deu de cara com a... Com a menina que trabalha, a Cíndia. Nossa. ainda bem que eu não vi, né? Você ia Ainda- falar assim, ó, sacanagem vocês não ter me convidado, né? Os caras veio pra cá, do lado do meu escritório, não me Mas ela nem convidaram. reconheceu a gente aí, tudo sem Ela não camiseta, tudo reconheceu, tatuado, ela não com os reconheceu, óculos, tudo não. pensando, ó, estamos disfarçados aqui, ó. Mas Só foi segue, Gil. Foi num final de semana que a gente queria marcar com você alguma coisa. Eu acho que você tava vindo pra Balneário, deu um desencontro. Tá deu um perdoado, tá desencontro. perdoado. A próxima tem que me chamar. Deu um Não, desencontro. a próxima, a Bruna tá aqui, disse que não... Nós vamos pro Cabral, né? Nós vamos passar Nós lá vamos pra praia. Isso, do restaurante Nós vamos pra lá. praia. A próxima Já tá nós vamos pra convidado, né, amor? praia. Nós vamos organizar, estruturar um novo prédio na praia, pra entender Isso. toda Ali- a sensação de estar na praia e estruturar um novo prédio. Isso vai sair de lá. É isso aí. Ô, Gil, deixa eu aproveitar aqui um gancho. O quanto é gostoso fazer negócio nesses momentos descontraídos, não é verdade? O Fernando antes estava aqui, nós estávamos conversando, ele falou, tava lá em Rondônia, eu vendi um apartamento na piscina. O cara tá falando, não, entra de cueca. Ele falou, pô, de cueca não, tu tem uma bermuda e tal. Ele entrou. Mas o quanto é mais gostoso fazer o negócio naquele momento da informalidade, no momento da amizade, no momento que é
tu versus tu mesmo, né? Que é negócio mais... Pô, quantas mais vezes a real. gente foi pras reuniões em Itapema e ficamos mais conversando sobre a vida, sobre nós mesmos, do que sobre a pauta, né? Isso é Que maravilhoso. isso é gostoso, né, cara? Isso é o bom, né? Isso é o bom do nosso mercado. A gente vendeu um apartamento para um amigo meu, cliente meu, que virou amigo, que é o Maciel. Então, assim, pô, vendi um Benjamin para ele, a gente conversando, tomando vinho na praia. Ele tem aquela unidade aí, eu falei, tem? Como é que tu faz? Eu falei, cara, como é que você quer pagar? Ah, eu quero fazer assim. Eu falei, tá fechado, é teu. Apertamos a mão ali, na segunda-feira eu nem liguei pra ele. Me ligou e falou, tá, como é que eu faço agora pra pagar? Eu falei, cara, não tem nem contrato ainda. Aí ele falou assim, cara, a gente é cliente, mas a gente é amigo. Não precisa ter contrato. Veja como é que você quer fazer o pagamento. Então, assim, isso é que é legal, sabe? Isso Começou é uma bom conversa... demais. Mas, não, brincadeiras à parte, é o quanto trabalhar edifica, e eu acredito que eu vou seguir a mesma linha. Tipo, a gente fala, eu vou trabalhar até tantos anos. Não acontece. Chega Não lá na acontece. hora, é onde a gente se sente importante. Quem empreende é corajoso. Eu empreendi a minha primeira empresa, eu montei com 21 anos, tá de pé até hoje, a minha primeira empresa. Conheci o Gil, montei a segunda, conheci o Tim, montei a terceira. Então, hoje estou com essas 3 empresas. A segunda é a mais próspera. Você anota. A Aê. segunda. Todos os meus filhos, assim como filhos, não existe o preferido, né? Você quer que... Existe sim, não vem falar isso. Só os preferidos. Eu mereço o mais novo, não. O mais novo é assim, a gente tem que educar. A gente é o único, né? Exato, Então a gente é o preferido. Exato. É isso. Mas eu mais uma vez levantando a bandeira. Quanto empreender exige coragem, porque no final é o teu na reta, né? É só o do cara na reta. Não, é exato. Chega- Se explodir, a gente sabe aonde que vai. Chega final do mês, a folha de pagamento. Na hora uma- de dormir, é a só o tua do cara cabeça na que reta. tá Tu ali. falou até agora, você estava contando uma história, tal construtor não tinha dinheiro para pagar 13º, eu vendi um apartamento em cima da hora e paguei. Porra, eu lembrei de uma história comigo, assim, era dezembro, eu com 20 funcionários, você não tinha como pagar, assim, ia vir o 13º e tal. Meu, desesperado, tinha uma reunião com um construtor aqui de Balneário, seu Orlando, aquele abraço. Aquele Seu Aí, seu Orlando, salvou, hein? Pô, Salvou, seu Orlando seu olhou pra mim Orlando. assim, ó. Daí ele falou, Luiz, eu vou te pagar, assim, eu faço 30 mil à vista, no cheque agora. Eu dei aquela respirada assim. Falei, então tá bom, seu Orlando, vamos fazer. Cara, ele fez um cheque na época, era um site, uma produção de E por vídeo. dentro, como é que tu tava? Falei, galera, vai ter final de ano, vai ter Natal pra todo mundo. Mas assim, o empreender tem é isso, porque se não fosse de um jeito, a gente tinha que ir pro banco, vai ter que ligar pra alguém, algum jeito tem que dar, né? Não tem, mas o quanto exige coragem, não é? Né? E Com não é por aí, certeza, tipo, com certeza. eu tô com duas imobiliárias, eu vou diminuir. Daí a gente sabe que as más línguas começam, porque a empresa diminuiu, porque o faturamento não deve estar bom, porque estão quebrando. E às vezes um passa ao lado medindo todas as variáveis, é muito mais interessante do que você contratar mais gente, expandir, e no final você não tem qualidade de vida, e o lucro também muitas vezes não compensa. Não, Exatamente. e empreender na construção civil, né? A gente veio falando ali há pouco tempo que empreender na construção civil você precisa de anos de programação, aprovação de projeto. Às vezes você começa a se preparar 4, 5 anos. Né? A gente estava comentando ali antes de começar o podcast de alguns posicionamentos de outras construtoras que já estão vendendo empreendimentos para 2030, 2032. Me conta um pouco aí dessa tua preparação lá atrás, como é que foi? Porque eu sei que foi um momento meio corretagem, construtor. Porque corretagem vale a pena. Se for olhar, vale a pena. Vale. Eu sempre falo, a profissão do corretor de imóveis hoje é uma profissão abençoada. Tipo assim, hoje todo corretor que trabalha com seriedade, trabalha sério, na nossa região, ele vai ganhar dinheiro. Mas como você falou, em 2017 eu comecei a querer ser o construtor. Quero construir. Mas por quê? Assim, foi tipo... Porque Tu tava... de coração. Não quero mais, eu não quero... Eu vou te perguntar sincero agora. Tá, sincero. E eu vou responder sincero. Papo sincero. E a Bruna tá aqui, ó, que ela vai afirmar que é sinceridade. Eu não quero mais atender cliente chato ou eu quero vender um produto que eu sei que o meu cliente vai gostar? Não, de coração, sincero. 20 anos de corretagem, uma profissão que me deu tudo que eu tenho hoje, sabedoria, me deu um financeiro muito tranquilo, muito bom. Mas chegou uma hora que, sinceramente, cara, eu falei assim, ó, pô, eu tenho que fazer um negócio meu, sabe? Tipo assim, ó, foi muito bom, os consultores me deram mão, eu vendi bem,
tive muitos parceiros, mas chegou uma hora que assim, ó, como é que eu vou falar a palavra? Não é que eu enjoei da corretagem, porque ainda sou corretor, ainda sou. Mas assim, eu tô migrando para construção civil. Mas eu pensei, chegou uma hora que eu pensei, 2017, eu vou começar a estudar sobre a construção civil, que eu quero vender o meu produto. Quero jogar o meu jogo, quero dar as cartas. Quero jogar o meu jogo, quero dar minhas cartas. Exatamente isso. Como eu falei para vocês, eu ainda tenho imobiliária. Hoje eu diminui muito mais o meu ritmo de corretagem. Estou focado muito mais na construtora. A nossa imobiliária nunca vai acabar, como eu falei para vocês. É o respiro do meu pai. Hoje eu tenho bons corretores. Eu tenho uma equipe muito bem montada. Eu tenho assim, ó, tá tudo muito redondo, sabe? A equipe é muito bem assessorada juridicamente Muito também. bem Eu acho Aliás, que é muito que importante equipe? A falar gente é isso, né? sempre muito bem recebido, né? Tanto pela Cíndia, pelo B, pelo teu pai. Sempre O uma Márcio. energia, é uma energia boa. A gente volta de lá sempre com energia boa. Mas é muito importante falar isso da assessoria jurídica também. Isso, é uma o coisa Márcio, que é o muito Márcio que preocupante, é um corretor hoje mais velho que eu, perto da idade do meu pai, que é um baita corretor, um baita profissional, que hoje é nosso braço direito. A gente tem hoje a Renata, nossa advogada, nossa jurídica. Então a gente tem assim, ó, o Bernardo, como você falou, a gente tem uma equipe bem formada e todo mundo focado no Tem mesmo um negócio. biscoitinho gostosinho com café. Cara, vem com o cafezinho personalizadinho Todas ali. as vezes, Tinho, eu chego lá, eu tenho que tomar um cafezinho, já tô achando que tá dando Não, a gente tá se café. sentindo em casa, né? Não. A gente chega lá, às vezes Pô, o Thiago tá atendendo. escritório na praia. Pô, ele só fazendo de frente Cafezinho pro massa, mar, pô. com biscoitinho. Porra, eu troco a maior ideia com o Thiago lá, às vezes 3 horas conversando, só besteira. Você acha que eu não vou querer ir pra lá? É lógico E que eu vou ainda, querer, se cara. quiser, ter os churros do lado, né? Olha aí, ó. porra. Né, queridos, nosso amigo Chaves, né? Quem que não gosta de um churros? Né? Agora, realmente, assim, eu, pelo menos, né? Às vezes tem gente que fala, é aquele papo de zen e tal, mas eu sou um cara de energia. Se a energia não bate, e o Gil Zen, sabe, zen, não, às vezes não, zen. e às vezes não bate. Não, mas Natural. Sim, normal. Às vezes É não o bate, que- é o cara, que já fico, porra, acontece. não me senti bem. É o que alguns falam do santo, né? O santo bateu ou não bateu? Exato. Exato. Exatamente. E assim, desde a nossa da primeira conversa, até pelo, experimento Zay, eu falei, esse cara não tem como fugir, né, cara? Eu lembro quando, acho que até a cara do João, que apresentou, você falou Zay, eu falei, então, tipo... O João tava no sofá na nossa frente, né? Isso. Nós na minha mesa, o João falou, quando eu falei Zayo, o João olhou pra você olhou pra ele e eu falei assim, ó, será que eu fiz alguma coisa de errado, velho? Eu só falei o nome do empreendimento. E, né, claro, né, pra quem não sabe, né, o nome da minha outra empresa é Zion, o Z de GZ, né, de Gil e Zion. Então, a gente já viu, a partir daquele momento mesmo, pra mim, eu falei, cara, não tem como ser diferente. A gente vai trabalhar junto. E tá sendo gratificante. E toda vez que a gente vai lá, a gente vai e volta numa energia boa. Assim, dá mais vontade de trabalhar. Cara, sabe? não é pra falar nada não, mas a gente volta bem feliz, tá? É. Que bom, eu fico feliz, eu fico A gente feliz. a gente volta bem feliz. Não só porque assim, a gente sabe que a gente faz um trabalho, né? Não vou ser assim o advogado ali, como o Luiz fala, o cara que joga a água no chopp. A gente sabe que a gente faz um trabalho legal. Só que quando a gente chega lá e troca aquela ideia com você, vê que o trabalho evolui a partir daquilo, a gente volta muito feliz. E todas as vezes. Que bom, a gente fica Eu- super feliz. Eu não vou mentir e não vou falar. Não é só no escritório, na obra também. Na obra também, né, Tim? Ó, o Tim tá É. de prova. E todas as vezes que a gente volta, porra, trabalhar com o Thiago é massa, né, cara? Que bom, a gente E, fica e feliz. isso é muito bom, cara. Porque é combustível, porque o marketing não é uma ciência exata. E isso é complexo, porque às vezes tu faz um trabalho legal e o cliente não vê percepção de valor, né? Então, assim, uma das coisas que a gente até estava conversando antes, não, a gente faz questão de fazer uma reunião semanal, né? Cara, vamos, eu e tu, Gil, vamos nós dois conversar com todos os nossos clientes toda semana. A gente precisa medir a febre, saber se está legal, se não está, se precisa de algum outro tipo de suporte. O que está na nossa alçada a gente faz o que é possível, o que não está a gente tenta conectar, tenta dar um jeito de ajudar, né? Até com o Pavan, nosso outro cliente. Pô, a gente olhou o projeto, cara, tá legal, mas a gente precisava de um luminotécnico, né? Vamos botar a luz, a gente precisa disso. A gente conectou com uma arquiteta. Não, a assessoria do Zion inteira, né? A gente esteve ali, pô, era quase todos os dias eu, você e o Nicolas trocando ideia. A iluminação tá errada. Para ver as a cor posições tá do errada. render, exato. Várias coisas que a gente foi ajustando com o tempo que assim, ó, era necessário enquanto empresa, né, de assessoria de marketing? Não era necessário. Vamos ser franco. Mas era preciso?
enquanto GZ, prestando o serviço naquele momento, no meu ponto de vista, eu sei, no ponto de vista do Luiz também, era preciso. Porque a gente precisava entender qual era o produto a ser entregue, o que a gente precisava entregar no material de apresentação, o que a gente precisava entregar em perspectiva realista. Isso E o tudo que é a gente importante. poderia entregar a mais. Eu não sei se tu já percebeu isso, eu sempre falo isso pro Gil e pra qualquer pessoa que trabalhar comigo. Se alguém me chamar no WhatsApp, tenta responder o quanto antes. Tipo, Cara, isso é Eu aprendi isso essencial. com ele, aprendi isso com ele. tipo assim, ó, cara, no mesmo minuto, você tá com o celular na mão, tu manda, cara, ou eu respondo ou o Gil responde. Na hora. A gente quer o nosso cliente seguro conosco. Isso que o Gil falou agora é uma coisa muito importante, né? Eu, você e o Nicolas, a gente acompanhou o design do Zion do começo ao fim. E tipo assim, essa iluminação, e essa escada, e aquela porta, e aquela saída pro lazer, e aquela saída pra piscina. Então assim, ó, foi um projeto muito respirado por nós. Então por isso que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Cara, Porque, tudo assim, foi esperado por nós naquele projeto, né? Foi tudo. Eu só não modifiquei mais a fachada dele porque ela já estava praticamente pronta. Mas se fosse pelo nosso flow ali, dava vontade da gente mexer tudo. Porque Sim, a piscina ficou sensacional. A Ficou academia animal, o ficou empreendimento sensacional. ficou... O salão empreendimento ficou gourmet com sensacional. aquele teto ficou sensacional. Quem tá foi nos ideia vendo, tua. chama, porque ainda tem pra investir, ainda tá na fase... A incorporação acabou de sair. Pré-lançamentaço. Pré-lançamento, venha na Bona. Investimento seguro, correto, pessoas corretas. A gente participar de todo o processo é muito gostoso, de verdade, é gratificante. Se não, eu acredito, pra quem tá vendo, a gente não ia ter essa sinergia nesse papo, Não né? mesmo, não mesmo. E acho que isso não dá pra ensaiar, ainda mais tomando uma cervejinha, o papo soltando, Eu escrevi rolando umas coisas solto aqui pra falar e nem falei, tá? Só pra vocês verem como foi. Mas, gente, a gente acabou de bater 1 hora de podcast, né? Infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio com o nosso grande cliente, amigo. E a gente já combinou praia, estamos combinando viagem, estamos agilizando o visto de todo mundo, porque, se Deus quiser, a gente vai viajar muito junto ainda. Com toda certeza. São os primeiros 2 prédios que estamos trabalhando, de certeza de centenas que virão aí. Centenas é muito audacioso, né? Centenas Virão. Centenas virão. É isso E aí. não são projetos comuns, são projetos que têm cada um sua peculiaridade, sua particularidade. E a gente sabe que cada projeto desse vai vir e vai nascer um projeto melhor ainda. Thiago, só tenho que te agradecer, meu irmão. Hoje eu sou muito feliz em te chamar de meu irmão, porque pela primeira vez esse podcast ganhou uma iluminação especial e você estava presente nesse momento, que foi muito gratificante. Mais uma vez agradecer nosso querido amigo Arnaldeiras, o Arnaldeira! Tim, muito Sinister. obrigado mais uma vez por tudo, por sempre estar presente. Bruna, nossa espectadora, telespectadora, internauspectadora, não sei nem como é que chama isso, mas muito obrigado também. E Thiago, você, sensacional, Gente. sou muito feliz em ser um parceiro seu e graças a Deus eu tenho a Bona como parceria da GZ. Gente, obrigado por essa equipe maravilhosa, obrigado por vocês, pra gente estar começando essa história, que vai ser uma história de muitos e muitos anos pra frente. Equipe, obrigado por tudo. A minha parceira, companheira, minha noiva Bruna. Tá aqui. E eu quero o brinde. Um brinde. E esse vai ser, como você falou, centenas e centenas de projetos e muito prédio top e muito respirado e muito feito com muito carinho e com muito amor. A gente não faz só parede, concreto e tijolo. A gente faz parede, concreto e tijolo e a gente faz o amor. É de coração e a gente respira aquilo diariamente. Obrigado, gente. Thiago, sensacional te receber aqui. Obrigado, equipe. Obrigado, Tim, Arnaldeira, Gil, meu irmão, meu sócio, meu mais novo. Lindo! Bruno, nossa telespectadora. E Eu cara, amo ele, tenho eu amo certeza que é o início da parceria. É o primeiro de muitos podcasts também. Fazer é sempre o mais difícil. Colocar a cara a tapa. Estamos abertos a ouvir críticas, sugestões. Estamos começando. Hoje já tem luz no cenário. Arnaldeira trazendo outro nível pra parada, pra produção. E é isso. Fiquem ligados. Novos episódios virão aí. Nosso primeiro grande, gigante convidado, Obrigado, gente. Thiago Bona. Thiago Bona, o sinistro! Galera, obrigado, valeu, até a próxima! Beijo! Até a próxima. Obrigado.
Obrigado. Valeu!